tarde, gente. Tudo bem? Mais uma semana aqui com vocês. Mais uma semana se passou rapidinho, graças a Deus. Tem hora que a gente fala assim aqui em casa, eu queria dormir e acordar no final do inverno. A gente tá mais ou menos assim. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós temos que viver todos os dias. Então, dia após dia, nós vamos levando aí a nossa vidinha aí, as nossas atividades e tudo mais, do jeito que Deus preparou para que a gente viva esse tempo. Graças a Deus, todos bem, todos em casa. Semana passada eu falei que eu queria dar um jeitinho da gente se encontrar, colocar todo mundo aqui. Só que nós catequistas, eu, Gilda, o Paulo, a Cristina, a Iraci, o Luciano, a gente conversou e achou melhor deixar este encontro entre a nossa turma de catequese para a gente fazer de uma outra forma e fazer um momento de oração com as famílias, tá certo? Então hoje a gente vai, como eu tinha falado, a gente vai falar de Maria e a gente vai tocar o nosso encontro dessa forma mesmo, tá bom? Eu estar aqui falando com vocês e interagindo com vocês através do Facebook da paróquia. Deixa eu ver quem que já tá aqui com a gente. O Eliseu, boa tarde, Eliseu, que tá aí numa força-tarefa para me ajudar com algumas surpresas para as mães. Amanda Fortes, Humberto, que é o Pedro Henrique, usando o Facebook do pai dele. Oi, Pedro. Márcia, boa tarde, Márcia. Cadê a Alice? A Ana Clara. Oi, Ana Clara. A nossa bailarina. Quem mais? Bom, o pessoal tá chegando ainda, né? O pessoal tá chegando devagar. Bom, enquanto o pessoal não chega, quem tá aí, vocês deram uma olhada na janela agora, gente? A gente tava aqui se preparando, eu até corri, que eu tenho janela de 2 lados, eu falei, gente, será que é isso mesmo? O céu está azulzinho, azulzinho. E a gente aqui conversando, a minha filha falou pra mim, mãe, é o manto de Nossa Senhora. Eu falei, é verdade. Fiquei até emocionada, né? E é verdade. Eu acho que Nossa Senhora resolveu estender o seu manto agora, bem na hora da nossa catequese, para dizer que ela tá firme com a gente. A semana passada nós tivemos a presença aqui, a visita do nosso querido bispo, Dom Jorge Perozan, que participou da live com a gente, deu uma curtida tímida e eu nem mandei um oi pra ele porque a gente acabou vendo depois, a Pascom me falou que o Dom Jorge estava aqui com a gente. Olha que legal, né? Quem sabe um dia ele não vem quando a gente voltar para o nosso encontro em turma, em sala, quem sabe ele não nos dá a graça de participar com a gente de um encontro. Deixa eu ver, mais alguém que conhece? A Rosa, o Marcos tá aí, a Rosa, a Kátia, mãe da Sofia, Sofia, nossa desenhista. Sofia, você tá me devendo um desenho e eu vou fazer hoje uma arte aqui, mas eu tava fazendo a arte, tava pensando na Sofia, que a Sofia é a desenhista da turma. E ela tem um dom maravilhoso, pinta, desenha. E aí eu falei, nossa, vou ficar até com vergonha da Sofia. Mas eu tenho certeza que ela vai fazer muito melhor, vai me mostrar e o ano que vem, no Dia das Mães, a gente faz melhor. Quem mais? A Rívia, oi Rívia! O Fernando, que é o pai do Miguel, o Miguel deve estar aí com vocês também. Ah lá, a Rosa falou, realmente Nossa Senhora resolveu abrir um manto sobre nós. Eu espero que à noite venham as estrelinhas do manto de Nossa Senhora, porque eu vou te falar por quê. Eu tenho visto, né, notícias aí na internet sobre chuvas de meteoros. E os meteoros são estrelas
cadentes, né, para os leigos da astronomia. E a gente tá louco para ver essas estrelinhas. No interior o pessoal consegue ver porque lá o céu é mais limpo. E aqui, por conta da nossa cidade, mesmo que não tenha poluição, a gente está mais perto do mar, então à noite sempre tem aquela umidade e acaba tampando as estrelinhas, a gente não vê. Então Nossa Senhora, que abriu o manto azul clarinho, à noite deixa ele azul escurinho, cheio de estrelinha pra gente ver. Bom, gente, vamos começar então o nosso encontro fazendo a nossa oração. Hoje eu vou falar de Maria, mas quando eu fui estudar o nosso encontro, antes de estudar, a gente faz uma leitura, o evangelho, então eu resolvi já dar uma olhadinha, né, no evangelho de amanhã. E o evangelho desse domingo, do quinto domingo da Páscoa, eu falei, eu vou começar rezando o tema, né, do evangelho, a palavra do evangelho, que nada mais é do que Jesus se mostrando como caminho, verdade e vida. E o evangelho começa assim, tá lá em João 14, 1 a 12. Eu vou ler aqui nas minhas anotações, porque eu deixei a minha Bíblia aberta no trechinho de Maria, tá bom? Jesus continuou dizendo: não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Esse é o primeiro versículo do Evangelho deste domingo. E ele eu não canso de dizer que é a palavra viva que faz com que a nossa vida viva, né? Faz a nossa vida viva. Quando Jesus se mostra como caminho, verdade e vida e começa colocando essas palavras, que a gente não se perturbe e que acredite, então nós acreditamos que sim, ele está se fazendo presença. E sempre, como eu comecei falando, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Tudo será em seu tempo resolvido e ele não nos deixa nunca. Ele se faz presente, as coisas que acontecem, elas estão acontecendo porque tem que acontecer. E a oração que eu preparei, né, inspirada nos estudos, né, que eu fiz, pedindo, Jesus, para que a gente seja capaz de ver essa sua luz, essa sua graça e essa sua força que nos move, que nos carrega, que nos conduz e que isso não nos permita o desânimo se aproximar da gente. E que se eu tenho a força, o caminho, a verdade e a vida de Jesus, eu tenho a graça, a fé, então que eu me aproxime do desanimado, que eu me aproxime do necessitado e que assim eu possa ser mais acolhedor com aqueles que ainda precisam de sua palavra e com aqueles que estão necessitando, por qualquer que seja a dificuldade do seu dia, da sua vida, a saúde debilitada, aquela pessoa da nossa família que está precisando de saúde, para que se resolva a situação do emprego, da quarentena, que os governantes tenham noção do que estão fazendo, que conduza para o melhor possível, que a população entre em um acordo, tá bem? Bom, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Espírito Santo, continue aqui conduzindo o nosso encontro. Bom, eu falei que a gente ia falar de Maria, né? Eu trouxe aqui a minha coleção de Marias. Tem uma aqui que não é minha, duas. Mas elas são Marias da nossa casa. E aí eu fiquei pensando, por que
será que maio é o mês de Maria? Talvez eu já tenha ouvido falar, talvez eu já tenha estudado, mas aí eu fui pesquisar, tem vários motivos. Entre os motivos, eu achei um que é bem legal. Deixa eu ver onde que tá aqui para não esquecer de nada. Esse aqui. Bom, entre vários motivos colocados, o que eu achei mais condizente com a nossa fé é que assim, no hemisfério norte é primavera agora em maio. E a primavera, o que acontece? A mãe natureza se renova, vem a força do verde, da grama verdinha, a árvore verdinha, as flores. Então tudo isso lembra o nosso lado de feminino, né? Bom, é o mês das flores em muitos locais. Eles fazem as colheitas das flores e tudo mais. A igreja começou a ver essas festas e achou que seria melhor que essas festas fossem festas cristãs e que não se lembrasse apenas da natureza como algo que está ali para nós, mas como algo que Deus preparou para nós. E foi lá em 1917, com a aparição de Nossa Senhora de Fátima, uma das aparições mais famosas de Nossa Senhora, que começou então a devoção ao terço. Né? Olha aqui, eu fiz até um coração com o meu terço, tá dando pra ver? Começou a devoção ao terço, Nossa Senhora pedindo que se rezasse o terço todos os dias, falando para aquelas crianças, e assim a igreja começou a devoção de Nossa Senhora, dedicar o mês de maio a Nossa Senhora. Antes, essa devoção a Nossa Senhora, ela era lembrada lá em agosto, quando temos a festa da Assunção de Nossa Senhora. Mas depois, com todas essas festividades que eu falei, que né, a igreja queria sempre mostrar para nós que somos cristãos que assim, a gente pode sim lembrar das flores, lembrar da natureza, lembrar de tudo, mas sempre colocando como um presente de Deus. Vamos colocar a fé ali e não deixar simplesmente de lembrar como algo que possa ser algo material. Não, é algo preparado para nós pelo nosso Criador. Então, Maria, nossa mãe, Maria, mãe de todos, Maria, mãe da igreja. Jesus deixou para nós a mãe dele, por isso que ela é mãe da igreja. Então, o trechinho do evangelho que eu vou ler para a gente meditar a fé em Maria é João 19, 25 a 27. São 2 versículos, mas que mostra toda a força de Maria preparada ali, mostrada por seu filho Jesus a nós. Então, vou proclamar o evangelho, foi escolhido para o nosso encontro. Proclamação do evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleófas e Maria Madalena, estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Essas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ver o que aconteceu neste encontro de Jesus. Bom, algo
assim, pra mim, né, chama muito a minha atenção. Aparecem nesse trecho a mãe de Jesus, a irmã da mãe, quer dizer, a tia de Jesus, e Maria Madalena, que é a amiga de Jesus, né, aí a discípula que acompanhou Jesus e que depois também tornou-se uma das propagadoras da fé. 3 mulheres. Elas estão ali no momento de muito sofrimento. E Jesus viu a mãe e ao lado da mãe o discípulo que ele amava. João era o melhor amigo de Jesus. Dos evangelistas, João é o discípulo que escreveu e viveu, conviveu, participou ali ao lado de Jesus. Então ele escreve e que ele estava ali. E nessa hora, o que acontecia com as mulheres daquela época, quando elas já não tinham um esposo, já não tinham um filho, alguém para cuidar? Elas eram deixadas de lado da sociedade. E Jesus não ia querer isso para a mãe dele, um homem que pregou toda a justiça, não ia olhar para a mãe no final ali, naquele momento de sofrimento dele, da mãe. Então ele pede para que João cuide dela. Eis aí sua mãe. Já pensou? Nós, né, filhos, vocês aí crianças, quem teria coragem de dividir a mãe? Às vezes é difícil dividir até com o irmão, né? Aqui em casa tem hora que eu percebo isso. Às vezes é difícil dividir até com o irmão, com a irmã. E ele dividiu com um amigo. Ele deu a mãe dele, porque na verdade ele não estaria mais entre eles, e ele deu a mãe dele. Foi aí, a partir daí, eis aí tua mãe, que Jesus reconhece a grandiosidade de Maria. E então Maria passa a ser a condutora de nossa fé, vamos dizer assim. E é uma mulher. Quando as pessoas falam muitas vezes que a mulher não tem vez na igreja, não é verdade. Eu nunca me senti assim, nunca vi por este lado. Se a gente for ler, for estudar, a gente vai ver que muitas vezes as situações que envolvem ali disputas, que envolve algo a ser resolvido, sempre tem ali um fio condutor que é uma mulher. E nesse sentido, Jesus deu a sua mãe. E assim ela se torna mãe da igreja e mãe de todos nós. Outro dia minha pequenininha aqui, a Heloísa, me perguntou, eu falei, vamos fazer uma oração para dormir, vamos rezar para a nossa mãezinha. E aí ela me perguntou, mas ela é minha mãe? Eu falei, é sua mãe. Mas por que ela é minha mãe? Mas Jesus não é nosso irmão? Jesus não é filho de Deus Pai? E assim, né, a gente conversando ali, vai relembrando lá o comecinho dos tempos, e a gente vê toda essa irmandade nossa, maior do que qualquer laço aqui na Terra. Então, nós percebemos, quando a gente rezou lá no começo, né, esse olhar de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu olho, eu cuido de vocês, e através desse olhar, desse cuidado, cuide também do outro. A gente tem que deixar que todo esse cuidado se aflore em nós, para que a gente consiga não só guardar pra gente, como eu disse, que a fé não pode ficar guardada lá no vidro de perfume, né? A gente tem que abrir de vez em quando e deixar o perfume perfumar todo o nosso entorno. Então a gente tem que pedir, assim como ele pediu para que Maria fosse, para que João cuidasse de sua mãe, e a partir dali seria mãe dele, ele levou Maria para casa dele, Maria passou a ser nossa mãe. Então, a partir daí, ele confiou a proteção de Maria àquele
filho, porque é lógico que ela indo para lá, sob o cuidado dele, ela também ia cuidar, né? Às vezes a gente recebe ali uma visita, recebe um parente em casa, e quem que se desdobra em cuidados? A mãe. E aí despertou em nós, católicos, a nossa veneração a Maria. Então, nós não adoramos Maria, a gente só adora a Deus. Nós veneramos Maria, e venerar significa dedicar, considerar. Então, nós dedicamos o nosso amor a Maria como amor de filha, de filho, e consideramos Maria, nossa mãe, seguindo todo exemplo de fidelidade de Maria ao Pai. Maria sempre se mostrou uma mulher de total aceitação com as palavras de Deus. Ela educou, ela apoiou Jesus em sua missão, tanto é que muitas vezes não, né? Ela aparece lá no comecinho, envolvida com o nascimento de Jesus, com a infância de Jesus, com o primeiro milagre de Jesus, e depois Maria vai voltar só no final da história, nesse momento de sentimento, de sofrimento. E como foi que ela viveu tudo isso? Maria tem algo muito bonito, tem até uma música, Maria do Silêncio. Este espaço de vida de Jesus em que Maria não aparece é porque ela deixou o seu filho viver. Então os filhos, eles devem entender o amor de mãe, né, assim. A mãe cuida sempre, sempre a gente vai achar que os nossos filhos são pequenos, ou que às vezes podem precisar, né, do nosso amor de mãe, do nosso olhar de mãe, vamos dizer assim, porque o amor a gente vai sempre dar, mas a mãe também tem que entender que o filho cresce, né, e sempre esse amor vai se transformando. O amor ali que eu tenho por uma criança, por um filho pequenininho, é o mesmo amor que eu vou ter quando esse filho for adulto. Só que eu não vou conversar com ele da mesma forma, eu vou ter que entender, assim como Maria mostra como ela caminhou com Jesus. Tudo isso é uma lição, né? Assim, quando eu falo de Maria, eu não estou falando só para nós mulheres, eu estou falando para todos, né? Porque quando a gente for ver, eu vou falar agora das virtudes de Nossa Senhora, as virtudes são aquilo que nós trazemos de bom conosco, que nós cultivamos, nós aprendemos e cultivamos, então se tornam virtudes. E as virtudes tanto servem para o filho quanto para a filha, para o menino quanto para a menina. Então, a primeira virtude de Nossa Senhora é a escuta. E ela se mostra lá na Anunciação. Quando ela escuta o anjo, ela ouve, ela atende e ela concorda. Então, quantas vezes aí nós, como filhos, conseguimos escutar a nossa mãe, o nosso pai, os nossos responsáveis? Por quantas vezes a gente consegue escutar e vamos dizer assim, obedecer, né? Maria se mostra ali isso como uma virtuosa em escutar e obedecer. O serviço, depois Maria se mostra uma pessoa de doação. O que ela faz? Quando ela está grávida, ela vai visitar a prima Isabel. Então ela já se põe ali como missionária, né, como cristã, já sem ter o Cristo, mas já mostrando ali o serviço, e vai visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida lá de João Batista, o primo de Jesus. Ela se mostra simples, e aí vem um trechinho que eu gosto muito, que está lá em Lucas também, que conta aquela passagem de Maria quando ela vai
eles vão para a festa da Páscoa e Jesus, já um jovenzinho, né, desaparece. Quando eles estão para voltar para casa, eles percebem que Jesus não está com eles. José e Maria, os pais, voltando. Imagina, gente, se acontece isso no dia de hoje com nós mães. Imaginem vocês, crianças, como que a sua mãe reagiria? Como que eu reagiria? Eu fico pensando muitas vezes, né? Como que eu reagiria numa situação dessa? Eu acho que acredito mesmo que eu não conseguiria ser ali muito lá como Nossa Senhora, eu ia ficar doida, né? Mas Nossa Senhora começa a procurar e ela até chama a atenção de Jesus. Ela fala: filho, como que você pôde fazer isso com a gente? Nós ficamos preocupados. A gente procurou você e não achava. Quando ela acha Jesus, quando ela encontra, e aonde que Jesus está? Estava lá no templo conversando com adultos. Naquela época os jovens não conversavam com os adultos, ainda mais autoridades no templo. E ali já começa a despertar, né? Jesus já começa a mostrar-se como uma autoridade. E ele fala para ela: mas mãe, eu estou aqui na casa de meu pai. Então é mais ou menos isso, né? Que acontece com nós mães mesmos. Vocês aí vão até entender. Às vezes a mãe fica apavorada, fica ali desesperada, e a gente acaba vendo o mais óbvio que vocês fariam, e Maria mostra a simplicidade. Não precisa de tudo isso. E esse trechinho diz algo assim: conservava tudo em seu coração. Olha só, ela se cala, depois ela fica prestando atenção, porque ela conserva tudo no coração. Isso às vezes é muito difícil da gente, né? Conquistar essa simplicidade de Maria. E aí termina esse trechinho falando assim: Jesus crescia em graça e sabedoria. E por que Jesus crescia? Porque a mãe cuidava dele. Em graça, a graça do Pai, ele estava ali recebendo uma catequese de Maria. E em sabedoria, porque olha como ele foi sábio de estar ali, atender, ouvir e conversar com as autoridades. A presença de Maria, Maria se mostra presente, grávida, precisava fazer o recenseamento, que era o censo da época. José precisava ir para outra cidade e Maria vai. Então, como que a gente pode aí mostrar a nossa presença como filhos, né? Hoje em dia eu vejo uma grande dificuldade dos filhos acompanharem os pais. Às vezes, a minha geração, né, vou falar assim para as crianças, a minha geração é uma geração que um passeio, uma visita, uma ida ao supermercado, às vezes era um passeio, ainda mais lá no interior, era um passeio, era um evento, uma ida ao supermercado. E hoje em dia isso se tornou tão banal, às vezes tão corriqueiro ou tão corrido no dia a dia, que os filhos já não acompanham mais os pais, né? E às vezes até por conta de segurança e tudo mais. E a gente acaba, às vezes, se distanciando com isso. Então, aonde eu posso ir com o meu pai, com a minha mãe? Onde eu posso fazer presente? E aí eu vou a algo mais longe. O supermercado é algo muito chato, é algo muito ruim, por todas essas questões. Mas e as visitas de família? Aquele domingo à tarde, né? Aquela visita a um amigo do pai, um amigo da mãe. Vamos, filho. Eu não, esse tio é chato. Eu chego lá e ele fica me perguntando como eu tô na escola. Não. Eu não gosto. Às vezes a criança fala assim: tem Wi-Fi? Quando eu chegar lá, você pede a senha? Ele não quer pedir a senha, mas ele quer usar o Wi-Fi do tio, ele quer a senha, e aí nós, adultos, temos que pedir. Então, muitas vezes, a gente deve aí se fazer presente. Vamos nos doar ao papai, à mamãe, vamos lá naquele passeio, porque com certeza vão surgir muitos passeios que às vezes para vocês são legais, né? Muito legal ali, e os pais vão. Um passeio que
aqui em casa está sendo frequente, quando a gente pode, é ir ao shopping com a Heloísa. Ah, vamos ao shopping? Vamos. A minha pequenininha de 7 anos. E aí o que a Heloísa quer? Passear naquele urso lá, que, né, aquela motinha lá. Agora imagina pra nós, a gente fica andando ali atrás dela, né? E ainda quando tem alguém junto pra ir junto com ela, aproveita o passeio. Se não, ela vai sozinha, eu morro de vergonha de andar com naquilo lá, né? Aí eu já não estou sendo tão presente, mas eu estou ali do lado e ela andando. Então vamos fazer uma troca, né, crianças? Vamos também aprender a se fazer presente quando acontecem esses eventos que às vezes para nós não pode não ser tão legais. E Jesus se mostrou uma outra virtude, esperança. De novo, né? Conservava tudo em seu coração. Quando ela se viu ali angustiada, né? Com essa passagem do filho dela sofrendo lá na Via Sacra, na Quaresma, a gente rezou tanto a Via Sacra e a gente viu, né? Maria acompanhou o sofrimento de Jesus, acompanhou ele carregando a cruz, acompanhou a Via Crucis, né? E já a gente imagina, né, essa angústia, mas aí vem a esperança de Maria. Qual seria a esperança de Maria? Ela acreditava na promessa de Deus, ela acreditava em tudo que estava por vir, com tudo aquilo que o seu filho passou. Ela soube esperar. Então, ela se mostra aí muito forte, né? Daí vem a virtude da fortaleza diante da cruz, que a gente pode aí conversar junto. A gente vê nesses momentos tão difíceis e a gente tem que sempre fazer orações para essas pessoas, né? Às vezes as mães perdendo os filhos, ou as mães que veem os filhos sair para trabalhar, as mães angustiadas também por ver aquele filho ali dentro de casa, às vezes, né, um dia tão bonito quanto esse, a gente podia estar lá na igreja, uma hora dessa, terminando a catequese, as crianças subindo e correndo ali no pátio, que às vezes os catequistas ficam de cabelo em pé, né? A senhorinha chegando, a gente morre de medo que eles derrubem alguém, mas estão vivendo. Então que a gente tem essa esperança e essa fortaleza de Maria. Assim, a gente tem que passar, a gente vai passar e daqui a pouco a gente vai estar recompensados com todas essas situações. E a última virtude, Maria se tornou um modelo de fé. Toda essa confiança, essa esperança, essa fortaleza já se faz presente lá na visita de Maria à sua prima Isabel, quando ela canta o Magnífica, que é o cântico de Maria. Então, quando ela fala, deixa eu achar aqui, fica mais fácil. Todas essas passagens, gente, elas estão em Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 2. E a fortaleza, né, diante da cruz, foi esse trechinho que eu li aqui de João. Então, deixa eu ver aqui, Lucas, o Cântico de Maria, só pra gente colocar aqui, pra gente lembrar. Aqui. O Cântico de Maria, assim, quando Maria visitou Isabel, o povo passava por um momento muito difícil, né? Vinha todas aquelas situações que Jesus, todas as alianças que Deus fez, né? E por tantas vezes o povo se sentiu injustiçado, desamparado, com todas as situações. Colocavam o rei lá, ia bem, de repente o rei colocava tudo a perder. E vinham os profetas, anunciavam e não achavam quem era, o povo se sentia perdido. Então Maria proclama a grandeza do Senhor e ela fala que ela tem certeza que o Deus dela, o Deus dos humildes, eles serão exaltados, que tudo vai se resolver. Então ela mostra-se ali um modelo de fé, um modelo de quem acreditava. Ela ainda estava com o filho ali no ventre, né? Ela estava grávida e se fazia esse modelo de fé. Então olha só as virtudes de Nossa Senhora. A escuta,
presença, a esperança, a fortaleza e a fé. São 7 virtudes. Aquilo que eu falei, não só lembrando todo esse lado, né, de Maria, mulher, feminino, tudo isso serve para todos. Todos devem viver essas verdades de Maria, que Maria nos deixou. Maria sempre se mostrou missionária, se mostrou servidora, atenta, mesmo aparecendo em momentos tão breves, né? Ali quando ela reconhece que o filho dela já é um adulto, e mesmo ali no primeiro milagre, quando ela fala, eles estavam em uma festa de casamento, o vinho acaba e ela fala para o filho dela, ela fala para Jesus, filho, chegou a tua hora. Você pode fazer com que esses convidados não saiam falando mal dos noivos, que acabou o vinho no melhor da festa. E Jesus ainda fala, olha só, mãe, não é a minha hora ainda. E ela fala, sim, é a tua hora, você pode fazer alguma coisa. Ele, obediente, vai e faz aí o primeiro milagre, transformando a água em vinho e fazendo com que os convidados se sentissem ali felizes, né? E até mais felizes ainda, porque diz que aquele vinho foi muito melhor do que o vinho que os noivos estavam servindo. Então, a obediência do filho, a partir daí Maria sai da história e volta a se mostrar somente naquela dificuldade tão grande. Mas tudo que Jesus foi, tudo o que Jesus foi passando, com certeza foi pela educadora, a mãe dele, né? Tem um livro muito legal que eu não lembrei, eu não encontrei aqui, que é um livro que fala da educação de Maria, que eu aprendi lá com a irmã Melânia, a missionária da Consolata, que muitas vezes vem dar formação aos catequistas. Eu comprei esse livro, eu li o livro que fala da educação de Maria ao seu filho, e hoje eu até tentei achar aqui para mostrar para vocês, vou ficar devendo, mas eu vou mostrar porque é um livro que vale a pena ler. É uma análise aí da educação de Maria por Jesus, e que traz essa educação, aí eu tô falando para as mães, para os nossos dias de hoje. Todas essas situações, como nós, mães, vamos nos comportar, né? Se ele vai colocando situações pra gente ver que são situações que nós mães ainda vivemos, tá? Agora eu vou falar um pouquinho mais de Nossa Senhora, que eu falei pra vocês, eu trouxe aqui uma coleção de Nossa Senhora. Tem alguém aí falando alguma coisa, Giovana? Tá. Bom, a Nossa Senhora, eu falei como Nossa Senhora Maria, né? Mas existem muitas Marias. Como eu disse, foi uma festa que começou lá, né, no Hemisfério Norte, uma devoção, o olhar da igreja, né, porque lá se fez o berço. Mas chegou até nós, chegou no mundo inteiro, porque a igreja é mundial. E nós temos aqui, eu tenho aqui algumas Nossas Senhoras para falar um pouquinho dessa diversidade de Nossa Senhora. Vamos falar assim, nossa, a Casa da Gilda parece uma igreja. Gente, elas estão bem acomodadas em vários cantinhos da casa. Eu lembro que uma vez o catequista Luciano, eu sempre penso isso, né? Ai, meu Deus, será que eu tenho muito santo, né? Mas eu gosto. E eles estão assim tão incorporados à minha decoração, tão ajeitados, que pra mim tá ótimo. E o catequista Luciano falou assim um dia, todos nós devemos ter pelo menos um crucifixo e uma imagem de Maria, uma imagem de Jesus num cômodo da casa, né? Pelo menos em um, mas seria bom se tivesse mais de um. Quando o Luciano falou isso, eu fiquei pensando, ufa, né? Eu tenho. Bom, essa aqui, Nossa Senhora Aparecida, de porcelana, branquinha, coladinha, ela tem aí um valor sentimental para nós, porque ela era da minha mãe, e essa Nossa Senhora foi comprada lá numa visita de lua de mel. Minha mãe passou a lua de mel dela em Aparecida, e ela comprou essa Nossa Senhora para ela, e depois ela acabou dando essa Nossa Senhora para minha filha do meio, não foi nem eu que ganhei.
Então essa é um valor sentimental nosso. Nossa Senhora Aparecida, porque é a nossa devoção aqui do Brasil, Nossa Senhora que apareceu aqui no Brasil. Por que será que tem tantas Nossas Senhoras? Cada um tem uma Nossa Senhora em um lugar. Eu penso assim, né? Mãe, a gente tem que levar sempre no coração. Não importa a idade, não importa onde você esteja, não importa o quanto longe você esteja da sua mãe, a sua mãe está sempre com você no seu coração e se faz presente ali. E não podia ser diferente com Nossa Senhora. Ela com filhos, com um mundo tão grande, com filhos pelo mundo inteiro, como ela pode se mostrar presente? Então ela se mostra presente através de aparições, através da fé do povo e assim, de acordo com o lugar, são as histórias de Nossa Senhora. Essa daqui é uma Nossa Senhora da Consolata. Aqui em casa, as minhas duas filhas mais velhas são... a Isabela participou dos Jovens Missionários da Consolata, agora a Giovana participa. E por um encontro que foi feito aqui em casa, nós fizemos essa Nossa Senhora da Consolata, com uma oração que elas trazem. Então, a gente fez aqui, eu e a Giovana, nós fizemos esse porta-retrato para ornamentar o encontro dos jovens que foi feito aqui em casa. Da onde é a Nossa Senhora da Consolata, Giovana? Da Itália, tá esperta. Essa daqui é Nossa Senhora de Fátima, lá de Fátima, de Portugal. Aqui ela está em cima da nuvem. Eu gostaria que ela tivesse a árvore, os pastorzinhos, os passarinhos, as pombinhas, mas tá bom assim. Essa daqui é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Nossa Senhora das Graças, que tem a medalha milagrosa, que tem toda aí uma história também de devoção. A Nossa Senhora Aparecida, essa é minha mesmo. Nossa Senhora da Rosa Mística. E essa daqui é a Mãe Rainha que eu ganhei de aniversário aí de um grupo de amigas aqui da igreja. Eu não vou falar o nome de todas, porque vai que eu esqueço alguma, elas vão ficar tristes. Então é assim, Nossa Senhora em cada lugar, de cada forma, de cada maneira, se mostra de um jeitinho. E a devoção do terço, né, que a Rosa está fazendo aí o terço com as crianças, toda sexta-feira às 4 da tarde, tem live, fica salvo o vídeo, né? Ela contou a história lá do terço, uma história linda do terço, do rosário, das flores que Nossa Senhora recebe cada vez que é rezado. Linda essa história da outra semana. Ontem eu não consegui assistir porque foi bem na hora da aula da Heloísa, mas depois eu vou assistir, não deu tempo ainda. Muito lindo, as crianças, se puderem acompanhar, acompanhem a live, se não, assiste depois, que tá muito lindo. Então é assim, né? Nossa Senhora se fazendo presente de várias formas. Isso eu acho que também é uma forma, eu acho não, eu tenho certeza, é uma forma que Jesus nos mostra esse valor de mãe, né? Esse valor que a mãe tem, esse olhar que a mãe tem com o filho. Então é assim, se mostrando cada hora de um jeitinho, né? É o que a mãe, no fundo, toda mãe, né? Agora eu vou falar só como mulher, gostaria, mas os pais também, né? Mas que se a gente conseguisse, né, que os nossos filhos estivessem sempre com a gente, né? Eu participei de um encontro certa vez que falavam assim, que perguntavam, se você fosse uma árvore mãe, que árvore você seria? Aí eu falei, eu seria jabuticabeira, eu queria minhas filhas todas grudadas em mim. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse excesso, eu sei, né? Ainda mais eu que tenho já filha adulta, mas a gente vai aprendendo, e é uma forma que Jesus nos mostra, né? Nos deixou, Deus nos mostrou, nos deixou essa fé tão bonita que é o amor de mãe, o amor de Nossa Senhora. Eu acho que toda família tem, né, a mãe ali que conduz, que essa fé, essa devoção, essa veneração nos faça mães fortes, né? Agora nós vamos fazer o nosso... A Cristina escreveu lá nos comentários as virtudes de Nossa Senhora. Depois dá uma olhadinha lá. Deixa eu ver quem que tá aqui. A Marilene tá aqui com a gente.
A paróquia também publicou o Cântico de Maria. A Kátia, né, a mãe da Sofia, tá falando que isso é muito importante, mostrar aos nossos pequenos a ficar conosco, a respeitar. E é mesmo. Eu acho que é muito importante, não importa o momento que a gente viva, eu acho que sempre dá para a gente conciliar os nossos passeios com os passeios dos filhos. Os pais também têm que ter ali o momento deles, mas que os filhos, que a gente consiga conciliar, que a gente consiga se entender, né? Eu moro em apartamento, aqui é só menina, e de vez em quando sai jogo de futebol dentro do apartamento, gente. Então a Heloísa gosta de. Ela gosta de ser goleira, então o Gerson joga com ela. Então a gente tem que se doar, né, como pais. A Cláudia fala que a maternidade é uma bênção, realmente é uma bênção. E tantas formas de se fazer mãe, né, Cláudia? Não é só aquela mãe que gera, aquela mãe que olha. Quando Jesus fala, eis aí tua mãe, eu acho que ele também mostra essa força da maternidade, aquela mulher que mesmo sem ter o filho ali dentro da barriga, o filho gerado da forma natural, Jesus está mostrando o seu amor grande demais, que esse amor de mãe e de filho, ele é maravilhoso, né? Toda mulher, aquela música que fala em cada mulher que a terra criou, um traço de mãe Maria deixou. Por quê? Porque toda mulher tem esse traço de mãe, mesmo sem gerar o filho. E essa passagem, quando Jesus fala isso, eu sempre lembro daquelas mães que são mães de coração, que são mães de amor, que são mães de ternura. Eu acho que essa capacidade de se doar, de se fazer mãe por alguém que foi realmente um presente, né? É muito bonito. Bom, a dona Dera tá lá também, desejando feliz dia das mães. Agora vamos fazer um cartãozinho aqui. Tira as mães da sala para fazer esse cartão. Gente, é algo muito simples, mas por que eu quis fazer esse momento de fazer esse cartão? Como eu falei, eu tô encontrando aí um tempinho, essa semana foi mais curto, para dar uma olhadinha na internet, nas lives e tudo mais. E uma das lives dessa semana que eu vi foi... deixa eu lembrar o nome dela, não lembro o nome dela agora. Ai, dá uma procuradinha pra mim aí, senão eu vou falar errado, que eu tenho que falar o nome dela. A irmã da Paulinas que fez a live do cartão. Deixa eu lembrar, eu acho que é Anunciação, não é Anunciação. Acho que é Facebook? É uma irmã que ela faz artesanato na Paulina, gente, tem que lembrar o nome dela, eu já fiz um curso lá. Então ela falou dessa importância da catequese com as crianças, mostrar algo feito pelas crianças, né? Que é algo que a gente faz ali com as crianças. Este ano, olha só, a gente está devendo presente de Páscoa, a gente está devendo presente de mãe. Você fala, não, é só uma lembrancinha, é só um chocolate. Gente, pra nós, dói tanto quando a gente não consegue ali, às vezes, fazer algo, né? O presente maior, que é a primeira Eucaristia, que ainda não rolou, mas vai rolar. Então, eu falei, vou fazer um horário, um tempinho da nossa live dedicado às mães. Eu fiz um cartãozinho, tá parecendo legal aí? Olha aqui. Tá? Ainda não. Eu fiz um cartãozinho bem simples, de papel sulfite mesmo, para mostrar que dá para fazer com algo que a gente tem em casa. Quem tem uma cartolina, quem tem um papel mais grossinho, aquele papel de desenho mais grossinho, pega uma folhinha lá, porque às vezes o material veio para casa, para fazer as tarefas em casa, uma folhinha não vai fazer falta, tá? Porque sempre sobra material. Eu fiz um cartãozinho, olha, uma Nossa Senhora, eu escolhi a Nossa Senhora Aparecida. Esse modelinho tá lá no meu Facebook, já colocou aí, Giovana?
eu compartilhei aqui na nossa conversa publicamente. Eu escolhi Nossa Senhora. Esse modelinho vocês acham na internet. É o modelinho de feltro, para fazer feltro, molde. Então, tem várias Nossa Senhora. Você escolhe a cor do manto, você escolhe o que vai ornamentar. Então, eu coloquei Nossa Senhora Aparecida com manto azul, umas rosinhas aqui embaixo. Eu tinha um glitter para fazer a coroa, um tercinho para fazer aqui, um glitter para fazer o tercinho. E aí eu recortei, fui colando, que eu vou mostrar agora como é que eu fiz, para ficar assim mais para cima. Fala assim, podia ter desenhado. Podia, só que para ficar como se fosse um relevo. O rostinho de Nossa Senhora, o cabelo, eu escolhi essa porque é morena, é do Brasil, eu sou morena, eu sou do Brasil, então eu escolhi Nossa Senhora Aparecida. Coloquei escrito mãe, uma letra caprichada. Peguei uma frase da internet, mas pode ser aí com a inspiração de vocês. Toda hora, todo dia, sempre com Maria. E achou o nome dela? Não, depois eu vejo o nome dela. Um coraçãozinho com uma sanfoninha, deixa apertadinho, quando a